noite, boa tarde, bom dia. A hora que consegue assistir esse vídeo. Meu nome é Daniel Teoro Júnior, eu sou médico e, portanto, eu decidi começar a gravar alguns vídeos relacionados à fisiologia. E são os primeiros vídeos do canal e é um canal relacionado a assuntos relacionados à medicina. Então, eu vou gravar uma sequência de vídeos relacionados à fisiologia, mais tarde provavelmente bioquímica, semiologia, entre outros aspectos. E espero que vocês entendam e que possam, como dizem na gíria comum, enjoyar a aula. Basicamente, hoje iremos falar da contração muscular, não é? Então, contração muscular, que é basicamente um bicho de 7 cabeças para muitos estudantes de medicina, estão a fazer medicina. Então, hoje irei debruçar um bocadinho sobre este interessante, um tema super interessante, um tema que é complexo, mas não é difícil. Então, basicamente vamos a isso, ok? Então, ok. Bem, ok. Como conteúdo nós temos, vamos falar primeiro o que é músculo, qual é a origem do músculo. Vamos falar um bocadinho da anatomia funcional, ou seja, da própria fisiologia. Vamos falar também da anatomia relacionada à fisiologia, não é? Quer dizer, anatomia funcional, da constituição funcional e anatômica do músculo. Também vamos falar da transmissão neuromuscular. Falaremos também da própria contração muscular do músculo esquelético. Mais tarde irei gravar um outro vídeo relacionado à contração do músculo liso e à contração do músculo cardíaco. E também iremos falar do acoplamento, excitação, contração. Basicamente é isso. Bem, primeiro vamos entrar com detalhes em relação ao termo músculo, não é? Então, os músculos, basicamente, o termo músculo, deixa eu lá ver se a caneta funciona, ok? O termo músculo, não é? Músculo. Como vocês podem ver, nós temos duas partes. Temos esta parte aqui, essa, ok? Essa parte, basicamente, antigamente, os romanos, quando eles observavam o processo de contração muscular, não é? Quando eles viam aquele processo de contração e relaxamento dos soldados romanos, então, esse processo de contração e relaxamento, eles pensavam que por debaixo do tecido, ou seja, por debaixo da pele, existe aquilo que nós chamamos de um certo animal, que é chamado de um certo animal, em que este animal basicamente promovia esse processo de contração e relaxamento. Ou seja, esse movimento de contração e relaxamento, eles fizeram uma analogia com ratos, ok? Ratos, motivo pelo qual o termo mus vem do latim, que significa pequeno rato, ok? Então, músculo significa pequeno rato ou significa camundongo, porque os romanos, eles relacionavam o músculo com ratos, ok? Basicamente é isso. Então, só que a definição atual do músculo, porque o músculo basicamente é um órgão do corpo humano que possui a capacidade de contrair-se ou alongar-se. Então, o músculo, ele permite o processo de contração e também permite a produção de movimento, nesse caso. Muitas vezes não, todas as vezes o músculo, ele tem que ser controlado pelo sistema nervoso, ok? Ele terá que ser controlado pelo sistema nervoso. Aí vão dizer, não, mas o importante que nós temos que deixar ficar aqui é o seguinte: existem basicamente 3 tipos de músculo, ok? Existem basicamente 3 tipos de músculo. Vamos ver se a caneta escreve. Então, vamos. Ok? Tipos de músculos. Então, basicamente, existem 3 tipos de músculos. Ok? Deixa eu só tocar a caneta aqui. Ok? Então, nós temos o primeiro tipo, nós temos o músculo esquelético, não é? Esse músculo esquelético, basicamente, o músculo esquelético
ele é responsável pelos movimentos voluntários, não é? É responsável pelos movimentos voluntários e basicamente corresponde a 40% do peso corporal, ok? Do peso corporal. Em seguida, nós temos o músculo cardíaco, aqui o músculo cardíaco, e temos o músculo liso, ok? Que é o músculo do intestino, músculo que faz parte, músculo que faz parte dos vasos, ok? Todo esse músculo é músculo liso. Então temos como exemplo o intestino, ok? O intestino, temos o músculo liso. Mas o importante é que esses dois músculos, esses dois tipos de músculos, eles são músculos involuntários, ok? Eles são involuntários, ok? Involuntários. Enquanto que o músculo esquelético, ele é um músculo voluntário, ok? Músculo voluntário, ok? Então, para que isso? Porque esta matéria é para a faculdade. Então, músculo voluntário é aquele que você sozinho consegue mexê-lo. Se você dizer para, por exemplo, se eu dizer mexa o braço, tu vais mexer o braço, levanta o braço, vais levantar o braço. Enquanto que o músculo involuntário é aquele que nós não conseguimos mexer. Você não diz para o teu coração bater, ok? Você não diz para o teu intestino fazer aqueles movimentos de peristalse, ok? Significa que ele é involuntário. Mas todos eles são controlados pelo sistema nervoso, ok? Eles são controlados pelo sistema nervoso. Mas, em relação ao processo de contração muscular, os três tipos musculares, eles apresentam quase a mesma, ou seja, o mecanismo de contração muscular é igual, ok? Então, o mecanismo de contração muscular é igual. Contração muscular, basicamente, é igual, ok? É basicamente igual. Mas, para vocês entenderem como é que ocorre o processo da contração muscular, aí nós temos que desenhar, nós temos que saber a anatomia fisiológica ou a anatomia microscópica do próprio músculo, ok? É a anatomia microscópica do próprio músculo que é apresentada daqui a pouco, ok? Basicamente, nesta imagem nós conseguimos ver que existem aqui os diferentes tipos de músculo que eu já havia mencionado. Então nós temos aqui a célula muscular cardíaca, nós encontramos no coração, temos a célula muscular esquelética, que é aquele voluntário que você já conhece, e a célula muscular lisa, basicamente que nós encontramos no estômago, intestino, etc, etc. Ok? Depois, nós temos que conhecer a anatomia fisiológica, como eu estava a dizer, a anatomia funcional, ok? Até se vocês tiveram a oportunidade de, por exemplo, ler o livro que é do Junqueira Carneiro, vocês podem ver também a anatomia histológica do músculo. Então, não tem como vocês entender a fisiologia da contração muscular se vocês não conhecem a parte, ou seja, as pequenas partes que constituem o músculo. É importante vocês conhecerem cada partinha que constitui o músculo para entender o processo da contração muscular. Como é que você vai entender como é que uma coisa acontece se você não consegue perceber a constituição da coisa, ok? Então, o processo da constituição da coisa é super importante, ok? Basicamente é isso. Então, vocês aqui podem ver, vocês aqui tem um músculo, este aqui é o músculo, mas o que acontece é que o músculo, ele possui um fascículo muscular. Então, o conjunto de fascículos musculares forma o músculo. Então, vamos supor, eu vou ter aqui um fascículo, vou ter outro fascículo, outro fascículo. Então, o conjunto de fascículo forma o músculo. Então, este é o músculo, mas cada músculo possui um conjunto de fascículos. Então, o conjunto de fascículos musculares forma o músculo, ok? Então, significa que aqui eu teria um outro fascículo. Aqui eu teria um outro fascículo. Então, o conjunto de fascículos, vários fascículos, forma este músculo, ok? O que acontece é que cada fascículo ele é formado por um conjunto de fibras musculares, ok? Como vocês podem ver aqui, esse é um fascículo, este aqui é um fascículo, e cada fascículo possui aqui um conjunto de fibras
musculares. Então aqui nós temos várias fibras musculares. Essas várias fibras musculares formam o fascículo muscular, ok? E cada fibra muscular, geralmente, ela apresenta um tamanho de 10 a 80 micrômetros, ok? Micrômetros, ok? Basicamente é isso. Então, são umas fibras super pequenas, ok? Depois, cada fibra, esta fibra aqui, cada fibra, ela é formada, nós podemos ver aqui, formado por várias miofibrilas. Então, nós temos aqui, esta aqui é uma fibra muscular e cada fibra muscular, ok? Por dentro nós temos várias miofibrilas, ok? Temos várias miofibrilas. E essas miofibrilas variam de centenas a milhares, ok? A milhares. Então, nós temos centenas a milhares de miofibrilas. Então, para entendermos o processo de mecanismo da contração muscular, nós temos que olhar, ou seja, nós temos que entender como é que é constituído cada miofibrila, ok? Essas centenas de milhares de miofibrilas, vamos pegar uma miofibrila, vamos tentar entender como é que acontece esse processo de contração muscular, avaliando a constituição anatomofisiológica da própria miofibrila, ou também avaliando a histologia da própria miofibrila. Dentro da miofibrila, nós podemos ver aqui que dentro da miofibrila, porque esta aqui é uma miofibrila, nós tendo a miofibrila, nós temos as fibras, ou seja, temos os filamentos. Temos filamentos de actina e temos filamentos de miosina. Então, significa que nós temos cerca de 1.500 filamentos, ok? Filamentos de miosina, ok? Filamentos de miosina e cerca de 3.000 filamentos de actina, ok? Então significa que nós temos mais filamentos de actina do que de miosina, ok? Só que a miosina é muito mais grossa em relação à actina, depois eu vou falar mais tarde, ok? Basicamente é isto. Então, agora nós vamos falar dos filamentos de actina e de miosina e também vamos falar da própria miofibrila, como é que a miofibrila é constituída. Já adiantei que a miofibrila é constituída por 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina. Mas existem outros componentes que fazem parte dessa miofibrila, ok? Resumindo, o músculo é formado por um conjunto de fascículos, cada fascículo é formado por um conjunto de fibra muscular, cada fibra muscular é formado por um conjunto de formado por um conjunto de miofibrilas, e cada miofibrilas tem cerca de 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina. Basicamente é isso, ok? Agora, vamos para essa imagem. Aqui nós temos o exemplo de uma miofibrila. Então, vou pôr aqui, esse aqui é o exemplo de uma miofibrila. Então, a ideia agora é entender como que esta miofibrila é constituída, ok? Primeira coisa, vamos para aqui. Primeira coisa, essa miofibrila, eu tenho um desenho esquemático aqui, em que nesse desenho esquemático, eu tenho aqui o que nós chamamos de sarcômero. Antes, o sarcômero, basicamente, é um intervalo que varia de um disco Z, porque isso aqui chama-se disco Z. Aqui tem um disco Z e aqui tem outro disco Z, ok? Então, eu tenho um disco Z aqui e aqui tem outro disco Z, ok? Então, o intervalo entre um disco Z e outro, nós chamamos de sarcômero. Então, o processo de contração muscular, basicamente, é o alongamento e o encurtamento do sarcômero, ok? Então, o encurtamento do sarcômero faz com que haja a contração muscular. Então, a contração muscular é o encurtamento do sarcômero, ok? Então, vamos supor que eu tenha um sarcômero de 1 centímetro, por exemplo, ok? Se esse sarcômero tiver 0,5 centímetros, significa que houve o processo de contração muscular, ok? Então, é isso que nós vamos entender agora, como é que acontece esse processo
de contração muscular. Como é que acontece esse processo de encurtamento do sarcômero? Motivo pelo qual eu vou apagar e vou usar um novo slide em branco. Deixa eu ver se tenho um aqui. Acho que posso usar aqui. Ok. Então, vamos lá. Construir. Então, eu vou ter aqui uma coisa parecida com isto. Então, vou desenhar o primeiro disco Z. Não, deixa eu desenhar um bocadinho mais grande. Ok, basicamente é isto. Depois, vou desenhar um outro disco Z deste lado. Mas antes, deixa eu fazer isto. Em seguida, eu vou desenhar outro disco Z daqui. Ok, basicamente isto. O meu disco Z está mal. Mas enfim, o importante é entender. Então eu tenho aqui um disco Z, aqui, e eu tenho aqui outro disco Z. Isto eu chamo de sarcômero. 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 Ok? Então eu vou ter o meu sarcômero. Mas Daniel, essas linhas que você está a desenhar, o que são? Vai entender. Essas linhas aqui, elas basicamente representam os filamentos de actina. Já estamos a entrar. Então, essa é uma parte da miofibrila. Então, esses filamentos, eu vou desenhar, este é um filamento de actina, ok? Filamento de actina, ok? Este é outro filamento de actina, este é um filamento de actina, são filamentos de actina, ok? Filamentos de actina, ok? Basicamente é isto. Depois, nós temos aqui uma outra proteína aqui, que sai assim, ok? E eu tenho uma outra proteína aqui, que sai basicamente daqui assim, ok? Daqui assim. Tem uma proteína, tem outra proteína. Esta proteína que vai estar acoplada à miosina, porque aqui no meio depois vou ter miosina. Então aqui, vai estar assim. Então no meio eu vou ter miosina. Basicamente isto aqui é miosina. Ok? Isto aqui é miosina. Ok. Mas Daniel, por que estás a desenhar miosina assim? Por que aqui é diferente daqui? Vai entender. Ok? Mais tarde. Então, esta aqui, isso aqui nós chamamos de, essa proteína nós chamamos de titina. Ok? Titina. Essa aqui é actina, esta aqui é titina. Depois aqui eu tenho a miosina. Esta aqui é miosina, ok? Filamentos de miosina. Esta aqui também é outra miosina, ok? Esta também é a miosina. Basicamente isso. E no centro da miosina, aqui no centro da miosina, nós temos uma linha que é chamada de linha M, ok? É chamada de linha M. Linha M, ok? E em seguida, nós temos essa parte que cobre a parte da miosina, apenas a miosina. Esta parte aqui, nós chamamos ela de zona H, ok? Zona H, apenas a parte da miosina, é chamada de zona H, ok? E essa parte do meio é chamada de linha M, ok? E por fim, nós temos o intervalo entre uma titina e a outra titina, que nós
conhecemos isto de faixa A. Onde termina a titina, aqui, nós chamamos isso de faixa A. Ok? Faixa A. Ok? Faixa A. E esta parte aqui, nós temos uma outra parte que corresponde apenas à actina, porque vocês sabem que aqui, se eu prolongar aqui, essas são as fibras da actina. Então, esta parte só que nós temos a actina, isto, ok? Essa parte que corresponde à actina, nós chamamos de faixa I. Faixa I. Yeah, I think that's all. That's all. Ok? Filamentos de actina, miosina. Então, vocês podem entender que em cada filamento de miosina, nós temos este aqui. 1, 2 actinas. Por isso que nós temos 1500 filamentos de miosina e temos 3000 filamentos de actina. Porque vejam que uma miosina está para 2 actinas. Basicamente é isso, ok? Então, vamos para aqui. Então, vocês podem ver aqui, deixa eu só apagar isto. Vocês podem ver aqui aquilo que estava a explicar. Isto aqui, esse é um disco Z que eu havia desenhado. Este é outro disco Z que eu havia desenhado. E cada parte do disco Z eu tenho esses filamentos. Esses filamentos são chamados filamentos de actina. Ok? Esses são chamados filamentos de actina. E cada filamento de actina nós temos isso aqui, basicamente, que é a miosina. Ok? E a miosina tem 2 partes, que eu vou explicar mais tarde. Como eu disse, tem essa parte aqui e tem essa parte central. Na parte central tem umas linhas. Essas linhas nós chamamos de linha M. Essa linha central nós chamamos de linha M. A miosina está ligada a uma outra proteína aqui, que é chamada de titina. Ok? Titina. Ok? A parte central da miosina nós chamamos de zona H, e a parte porque a miosina tem essa parte central e depois tem essa outra parte, ok? Então, juntando as 2 partes, tanto a parte central como a lateral, isso tudo nós chamamos de faixa A, ok? A faixa A. Em seguida, nós temos simplesmente a parte que recobre, a parte da actina, simplesmente da actina, significa daqui até a outra parte da actina, aqui, nós chamamos isso de faixa I, ok? Faixa I. Nós chamamos isso de faixa I. E basicamente isso. Acho que basicamente isso. That's all. Basicamente isso. Espero que tenham entendido isso, porque isto é super importante. E essa representação aqui nós podemos ver na própria miofibrila, ok? Então esse aqui é o disco Z, outro disco Z, o intervalo do disco Z nós chamamos de sarcômero, ok? Depois nós podemos ver esses filamentos, esse filamento, são chamados de filamentos de actina, ok? Deixa eu só trocar aqui. Então, esses filamentos são chamados de filamentos de actina, esses filamentos de actina, ok? Em seguida, aqui no meio, nós temos esses filamentos aqui, são chamados de filamentos de miosina, depois no filamento de miosina, no centro aqui, nós temos a linha M, então tudo isso aqui faz parte da linha M. Depois eu disse que daqui toda a miosina, esta parte do meio, ok? Esta parte do meio, ainda bem, esta parte do meio é chamada de zona H, ok? Mas toda esta parte, a partir daqui, assim, até aqui, é chamado de faixa A, ok? Em seguida, nós temos de uma linha de actina de um disco Z, de um sarcômero para a actina de outro sarcômero, eu chamo isto de faixa I, ok? Faixa I, ok? Basicamente isso. Ok, vamos lá.
ok? Podemos ver de novo nessa imagem, essa imagem está muito mais nítida. Nós podemos ver aqui a parte central da miosina, temos aí essa parte lateral da miosina, ok? Depois a miosina está ligada à titina, como eu já havia dito, a titina. Não esqueçam sempre que nós temos dois discos aqui, chamamos de disco Z. Então esse aqui é um disco Z, esse aqui é outro disco Z. Esse disco Z, temos aqui as fibras de actina, aqui fibras de actina, aqui fibras de actina, no centro fibras de miosina, e a miosina está ligado à titina, ok, na extremidade. Aqui também temos fibras de miosina, aqui temos na extremidade a titina. Então nós temos 1500 miosina e temos 3000, por quê? Porque aqui temos 3000 porque aqui temos uma, duas. Então a cada fibra de miosina nós temos uma, duas fibras de actina, ok? Depois temos aqui os nomes de novo. Temos aqui uma linha M, aqui vamos ter uma linha M, depois aqui vamos ter um outro nome, depois aqui vamos ter um outro nome, depois aqui vamos ter outro nome, assim sucessivamente, para não ser muito repetitivo e não perder muito tempo esse vídeo, senão esse vídeo vai ser muito longo. Basicamente isso eu acho que vocês perceberam, ok? Basicamente isso. Ok. Ok. Agora vamos falar do mecanismo geral da contração muscular. Como é que acontece o processo da contração muscular? Segundo Guyton, existem basicamente 8 passos que nós devemos saber esses passos explicam como é que ocorre o processo, o mecanismo geral da contração muscular. O primeiro passo, é claro, que vocês devem primeiro passo, vocês devem assistir o meu vídeo sobre o potencial de ação. Né? Senão vou ter que explicar de novo o potencial de ação aqui e o vídeo vai levar muito tempo. Então, vamos, potencial de ação, tem um outro vídeo que fala sobre potencial de ação. Esse vocês verem outro vídeo que fala sobre potencial de ação para assistir esse vídeo, porque não tem como entender esse vídeo sem entender o vídeo sobre o processo de potencial de ação. Okay? É um vídeo que eu postei ontem, então vocês podem ver lá. Mas basicamente, eu estava explicando naquele vídeo que as fibras nervosas, fibras musculares, basicamente, eles desenvolvem o processo de potencial de ação. Então, esse potencial de ação é importante para a passagem de informação por exemplo, de um músculo para um neurônio ou do neurônio para o músculo, e não só, também para a passagem de informação de um neurônio para o outro. Então, o que acontece é que os potenciais de ação, número 1, quando o potencial de ação ele cursa pelo nervo motor, então eu vou ter aqui um músculo, ok? E esse músculo está ligado, por exemplo, a um nervo, ok? Assim, ok? Então esse espaço nós chamamos de placa motora, ok? Placa motora. Então o que acontece é que se eu quero transmitir uma informação desse nervo para então esse processo de transmissão ocorre através do potencial de ação aqui, que basicamente é a troca de cargas, ok? Então a formação do potencial de ação, esse potencial de ação basicamente faz com que haja transmissão de informação do nervo para o músculo. A informação pode ser contrária ao músculo, ok? Então acontece um conjunto de mecanismos aqui que vai levar ao processo de contração muscular. Então, primeiro, o potencial de ação cursa pelo nervo motor até suas terminações nas fibras musculares. Então, cursa até aqui, depois vai acontecer um processo que eu vou explicar posteriormente, e que esse processo vai se transmitir para o músculo e o músculo vai contrair. Depois, em seguida, número 1, número 2, em cada terminação nervosa, o nervo basicamente secreta uma pequena quantidade de substância neurotransmissora, ou seja, quando o potencial de ação chega aqui, eu tenho a liberação de certa substância neurotransmissora, essa substância neurotransmissora vai se ligar aqui no músculo, ok? E essa substância neurotransmissora vai fazer alterações que vai promover a contração muscular, ok? A regra número 2 é que em cada terminação nervosa há liberação
de uma substância neurotransmissora. E geralmente essa substância neurotransmissora, para aqui, é a acetilcolina, ok? É a acetilcolina, ok? Esse é o número 2, liberação da acetilcolina. Depois, a acetilcolina, basicamente, ela age, é uma área, ok, na membrana da fibra muscular para abrir muitos canais de sódio, de cations nesse caso. Pode ser sódio, pode ser cálcio, mas muitas vezes é canal de sódio regulados pela acetilcolina, porque na aula de potencialização eu disse que existem, né, que eu desenhei uma célula aqui, ok? Eu disse que existem canais que nós chamamos de canais de vazamento. Vamos supor que este aqui é um canal de sódio, ok? É chamado de canal de vazamento de sódio, ok? Em seguida, nós temos outro canal, que é canal de sódio regulados pela voltagem, ok? Depois, eu vou ter uma outra bomba. Essa aqui seria a bomba sódio-potássio. Então, agora estou a apresentar um canal. Esse não é canal de vazamento de sódio, não é canal regulado pela voltagem, não é bomba sódio-potássio, mas sim é chamado de canal regulado pela acetilcolina. Pela acetilcolina. Ok? Significa que a acetilcolina faz com que regula este canal, faz com que esse canal abra para o influxo de sódio, ok? Para o influxo de íons, posso dizer assim, porque pode não ser sódio, pode ser também uma outra substância que eu depois, um outro elemento químico, ok? Um outro íon, que mais tarde eu vou explicar. Então, número 3, a acetilcolina, ela age e faz com que haja a abertura de vários canais de cations regulados pela própria acetilcolina, ok? Número 4, nós temos a abertura dos canais regulados pela acetilcolina, que permite a difusão de grande quantidade de íons cálcio para o lado interno da membrana das fibras musculares, ok? Que mais tarde eu vou explicar. Então, essa ação causa um processo de despolarização local, que por sua vez produz a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem, que desencadeia o potencial de ação da membrana, ok? O potencial de ação, por sua vez, que esse é o número 5, o potencial de ação, por sua vez, se propaga por toda a membrana da fibra muscular, do mesmo modo como o potencial de ação cursa da fibra pela membrana das fibras nervosas, ok? E também o potencial de ação, ela despolariza a membrana muscular e grande parte da eletricidade do potencial de ação flui pelo centro da fibra muscular, ok? E faz com que o retículo sarcoplasmático, basicamente o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático, ou seja, em outras células nós temos o retículo endoplasmático, ok? Na fibra muscular nós temos o retículo sarcoplasmático, ok? O retículo sarcoplasmático, qual é a função dele? Ele contém grandes quantidades de cálcio, ok? Então, a entrada de cálcio, a liberação de cálcio pelo sarcoplasmático é que é responsável pelo processo da contração muscular, ok? Basicamente é isso, ok? Então, maior quantidade de cálcio estão armazenados dentro do retículo sarcoplasmático, ok? Então, e em sétimo, nós temos os íons cálcios, eles vão ativar a força atrativa entre os filamentos de miosina e actina, fazendo com que deslizem ao lado um do outro, que é o tal processo contrátil. E, após alguma fração de segundo, os íons cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio e assim temos a cessação do processo de contração muscular. Eu sei que isto parece muito complexo, mas eu vou explicar passo a passo. Não te preocupes, eu vou explicar passo a passo como é que ocorre esse mecanismo geral da contração muscular. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tenho aqui. Ok. Bem, antes de eu entrar no mecanismo geral da contração muscular, que eu já falei do básico, vamos entender os componentes, como é formado os filamentos de actina e os filamentos de miosina, ok? Como é que eles são formados? Não sei se tenho aqui. Então, como é que eles são formados, ok? Então, eu tenho um exemplo aqui, esse aqui
seria o filamento da actina, e aqui embaixo eu tenho os filamentos de miosina, ok? Como é que qual é a constituição bioquímica desses filamentos? Vamos ver. Primeiro vamos começar com os filamentos de miosina. Então, esta que é o filamento de miosina, este aqui, nós temos uma representação aqui em cima, este aqui. Então, isto aqui representa os filamentos de miosina, ok? Representa os filamentos de miosina, ok? Vamos lá. Então, os filamentos de miosina, basicamente, a miosina é uma proteína, ok? É uma proteína que tem duas partes. A miosina, ela é constituída, basicamente, por 6. No total, são 6 cadeias, ok? São 6 cadeias. Então, a miosina, ela é constituída por maior ou igual, nós temos maior ou igual a 200 moléculas individuais de miosina. Então, um filamento de miosina é constituído por mais de 200, maior ou igual a 200 moléculas individuais de miosina. Então, ok, significa que o quê? Que esta aqui representa uma molécula. Esta aqui é uma molécula de miosina, ok? Então, 200 dessas moléculas, 200, mais 200 moléculas dessas formam o filamento, ok? Filamento de miosina, ok? De miosina. Mas como é que esta miosina é constituída? Como é que essa miosina é constituída em termos de constituição bioquímica? Então, a miosina é formada por 6 cadeias polipeptídicas, em que nós temos 2 cadeias pesadas. Então, esta aqui é uma cadeia pesada e esta também é outra cadeia pesada. Então, vocês podem ver aqui que esta cadeia pesada, ela ela se entrelaça, ok? Com a outra cadeia pesada, vai até aqui. Então, esta aqui é uma cadeia pesada, esta aqui, ok? Depois nós temos a outra cadeia pesada, esta aqui, ok? Então, nós temos 2 cadeias pesadas, ok? Que se entrelaçam, ok? Então, nós temos 2 cadeias pesadas. E não só, nós temos 4 cadeias leves, ok? Então, temos esta, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 cadeias leves. Então, total são 6 cadeias polipeptídicas, ok? Basicamente, a miosina é constituída por 6 cadeias polipeptídicas. 2 cadeias pesadas e 4 cadeias leves, ok? Então, só que tem uma outra coisa. As 2 cadeias pesadas, elas formam a cauda, ok? Formam a cauda ou formam haste, ok? Tem uma parte que forma a haste. Então, vocês podem ver aqui que isso aqui parece uma haste, ok? Basicamente está assim, ok? Forma haste aqui na parte. Então, isto aqui é chamado de cauda. Mas essa cadeia pesada, quando vai para cima, ela forma a parte da cabeça aqui. Então, significa que o quê? Que as cadeias pesadas formam tanto a cauda, mas também formam também a cabeça, ok? Formam também a cabeça. Então, a cauda também é chamado de haste, ok? Também é chamado de haste, ok? Só que, no processo da contração muscular, onde vai se ligar esta cabeça aqui, é que vai se ligar essa cabeça, é que vai se ligar com os filamentos da actina, como vocês podem ver. Então, significa que aqui nós temos, aqui nós temos a porção que corresponde, e o que aconteceu? Eu só fazer o riser, ok? Então, nós temos aqui esta porção aqui, como vocês podem ver aqui, isto aqui é a cauda, significa que esta parte aqui representa a cauda, ok? E esta parte aqui, ela vai se juntar, muitas moléculas vão se juntar para formar a cabeça. Muitas pessoas dizem, não, mas isto aqui é a representação disto? Sim, é a representação disto. Mas não necessariamente que isto aqui representa uma molécula.
de miosina. Não é isso. Isso aqui é um filamento de miosina. Isto aqui representa um filamento de miosina. Eu disse que várias moléculas de miosina formam um filamento. Então, significa que aqui nós temos um filamento de miosina. Muitos dizem, mas ok, por que aqui chama-se dobradiça, aqui, ok? E aqui chama-se ponte cruzada, mas nós já havíamos falado que aqui é cabeça e que aqui é cauda. Então, eu estou a explicar agora que esta aqui é uma molécula de miosina, enquanto que esta aqui é um filamento de miosina. São coisas diferentes, ok? O conjunto de moléculas de miosina é que vão formar o filamento de miosina, ok? São coisas diferentes. Uma coisa é filamento, outra coisa é molécula, ok? Na molécula nós temos duas cabeças e duas cadeias pesadas e 4 cadeias leves. Então, a cadeia pesada, ela forma uma parte da cauda e forma uma parte da cabeça. Mas, quando vai se falar de filamentos, é normal que na parte das pontes cruzadas, nós podemos ter cauda também. Por quê? Porque isto aqui é uma molécula. Então, essa molécula toda pode ser incorporada aqui, na parte das pontes cruzadas, ok? Tanto nas dobradiças, aqui nas dobradiças, nós podemos ter, por exemplo, toda a molécula, a própria molécula da miosina, ok? Então uma coisa é molécula, outra coisa é filamento. Mesmo na parte do corpo, aqui, nós podemos ver que isto aqui chama-se corpo da miosina. Nós podemos ter várias moléculas aqui, várias moléculas de miosina, ok? Uma coisa é molécula, outra coisa é filamento. Espero que vocês tenham percebido esta parte. Então, essa parte aqui da ponte cruzada é que vai se ligar com os filamentos da actina, porque isto aqui representa os filamentos da actina. Então, é esta parte aqui que vai se ligar com os filamentos da actina, que eu já vou falar brevemente da constituição bioquímica dos filamentos da actina. Falando da constituição bioquímica dos filamentos da actina, os filamentos da actina, como eu disse, uma coisa é filamento, outra coisa é molécula. Tanto que é estranho, mas os filamentos da actina, vejam, uma coisa é filamento, outra coisa é molécula. É formado por 3 tipos de moléculas, ok? A própria actina, depois nós temos a troponina, ok? Troponina. E por fim nós temos a tropomiosina, ok? A tropomiosina, ok? A tropomiosina. Então, o que acontece é o seguinte: a actina, existem vários tipos de actina, mas o mais importante aqui é a actina F, ok? É essa actina que é responsável, que participa ativamente no processo da contração muscular, ou seja, é a actina F que forma a viga dos filamentos da actina, ok? E essa actina, nós temos algumas moléculas de actina G, ok? Nós temos dentro da própria actina, em que está ligado a moléculas de actina G. Como eu disse, existem vários tipos de actina e nós temos um tipo de actina chamado de actina G. E essa actina G, ela está ligada a ADP, ok? Está ligada a ADP. Então, essas 3 moléculas, elas fazem parte dos filamentos da actina e elas estão ligadas entre si, elas estão interligadas, ok? Estão interligadas, ou seja, a molécula da actina, ela está ligada com a molécula da tropomiosina. Até desenhei mal aqui, deixa eu só reescrever aqui, porque escrevi mal. Então, isto aqui, vou escrever aqui, para eu mostrar essa relação que eu estou a explicar aqui. Então, nós temos a tropomiosina, aqui, tropomiosina. Aqui, em seguida, nós temos a troponina, ok? A troponina. Então, eu estava a dizer que nós temos uma relação, nós temos uma
relação. Essas moléculas estão relacionadas entre si. A actina, ela está ligada à tropomiosina. E por sua vez, a tropomiosina está ligada à troponina. Mas também a troponina também está ligada à actina. Ok? Basicamente é isso. Só que mas essa ligação é uma ligação intermitente, ok? Mas a própria troponina, nós temos basicamente 3 tipos de troponinas. Deixa eu só fazer o rise aqui, já entenderam a relação? Então nós temos basicamente 3 tipos de troponina, ok? A troponina, nós temos 3 tipos, ok? Assim, temos 3 tipos de troponina. Nós temos a troponina T, ok? T. Depois temos a troponina I e temos a troponina C, ok? Eu chamo de TIC. Esse TIC é basicamente uma forma de memorização, ok? TIC, ok? TIC. Então nós temos a troponina I, troponina T, troponina I e troponina C. A troponina T, como o nome já diz, T, está ligada à tropomiosina. Então, a troponina T, ela está ligada à tropomiosina. Vou mostrar isso na imagem. A troponina I, ela está ligada à actina, ok? Ela está ligada à actina, ok? E a troponina C está ligada ao C de cálcio, ok? C de cálcio, T de tropomiosina, I de actina. Por isso que alguns livros, eles dizem A. Eles substituíram o I pelo A, porque o A representa a actina. Por isso, em alguns livros, você pode ver TAC, em vez de TIC, ok? Basicamente é isso. Então, vocês podem ver nessa imagem que nós temos, basicamente, os filamentos da actina. Os filamentos da actina, nós temos a actina F, a tropomiosina e a troponina. Por sua vez, a troponina, nós temos a troponina T, a troponina I e a troponina C. Então, vocês podem ver aqui que esta representa os filamentos, esta aqui representa os filamentos da actina F, ok? Que são 2, temos 2, ou seja, temos este e este, eles estão entrelaçados. Então temos 2 filamentos da actina F, em seguida nós temos um filamento de tropomiosina, por isso que eu disse que a actina F tem uma relação com a tropomiosina. Então, a junção de 2 filamentos de actina F forma um sulco, ok? E este sulco é preenchido pela tropomiosina, ok? É como trançar uma mecha. Então, nós temos aquelas mechas que muitas vezes as meninas fazem, que eles enrolam, não sei se enrolar ou o que é aquilo, enrolam dois componentes. Então, vocês podem conseguir ver, quando se enrola aqueles 2 componentes, nós temos aí formação de um sulco. Então, esse sulco é preenchido pela tropomiosina, ok? Significa que no total são 3. Temos este aqui, 1, 2, que corresponde à actina F, e temos o terceiro, este que corresponde à tropomiosina, porque o entrelaço, ok? O entrelaço então, o entrelaço, então este aqui seria assim, né? Basicamente isso. Não, melhor desenhar de outra forma. Seria basicamente isso. Então, depois teria um terceiro aqui, um segundo, aqui assim. Ok? Assim. Depois teria um terceiro, porque aqui criou um sulco. Então, nós teremos um terceiro aqui. Então, o terceiro, que é porque esse e esse corresponde à actina F. Depois, nesse sulco que resta, aqui, nós entramos com... Nesse sulco que resta, entramos com
a tropomiosina, ok? A tropomiosina. Então, basicamente, são 3 filamentos. São 3 proteínas, desculpa, não filamentos. 3 proteínas que se juntam e formam o filamento da actina, ok? Basicamente é isso. E vocês podem ver aqui que na actina F, esta actina F, que são 2, nós temos um sítio, ok? Um sítio que nós chamamos de locais ativos, ok? Basicamente, esses locais ativos são esses locais onde vão se ligar, que vai se ligar esta parte aqui, que vai se ligar as pontes cruzadas. Dessa cabecinha aqui, vocês estão a ver aqui, essa cabecinha ela vai se ligar aqui, nesses locais ativos aqui, ok? Então, uma cabecinha ela vai vir aqui, assim, ok? Outra cabecinha a se ligar aqui, basicamente isto, ok? Outra cabecinha aqui, ok? No geral é isso que vai acontecer, ok? Então, quando ela se liga aqui, é aí onde ocorre o processo de contração muscular, ok? Basicamente é isso. Deixa eu só apagar. Então, esses são chamados de locais ativos. É aqui onde vai se ligar a cabeça da miosina, ok? Vai se ligar à cabeça da miosina. As pontes cruzadas, elas vão se ligar nesses sítios ativos. Agora, vou falar do complexo troponina. Então, como vocês podem ver, este aqui é um complexo troponina. Como eu disse, a complexo troponina, existem basicamente o TIC, né? O TIC, ok? O T de tropomiosina. Então, vocês podem ver que um deles, que é este aqui, vocês podem ver, este aqui, essa bolinha aqui, ok? Ele representa o T, porque ele está ligado a esse componente aqui, ok? Então, ele representa o T, porque ele está ligado a essa parte aqui, que é a tropomiosina, que eu já havia dito antes. Depois, então esse aqui era o 3, né? Depois tem esse aqui 1, esse aqui é o 2. Esses dois é quase a mesma coisa, né? Então, esses dois aqui, vocês podem ver que está ligado a esta aqui, essa outra bola aqui, que faz parte do complexo da troponina, ok? Ele representa o I, ok? O I, ou alguns livros chamam de A, ok? Então, este complexo é o A ou o I. Em seguida, nós temos este aqui é o C, ok? O C, onde vai se ligar o cálcio, aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o cálcio se liga aqui, o cálcio se liga aqui, o que vai acontecer é que eu tenho, por isso que o cálcio é importante para o processo de contração muscular. Sem cálcio não há contração muscular. Como é que vai acontecer a contração muscular se eu preciso de cálcio para se ligar aqui para ocorrer o processo de contração muscular? Ok? Basicamente é isso. Eu vou explicar mais tarde como é que esse processo acontece. Então está aqui, esse é o resumo. Então a troponina I tem forte afinidade com a actina, o T tem forte afinidade com tropomiosina e C tem forte afinidade com o cálcio, ok? Então, vamos lá. Vocês já entenderam tudo, agora vamos ver como é que acontece o esquema, esse é um esquema geral, como acontece o processo da contração muscular, ok? E vamos relacionar com aquele mecanismo geral de contração muscular. Então, preste atenção. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, o cálcio se liga à troponina C. Em seguida, o complexo de troponina sofre alteração conformacional. Os locais ativos de actina, eles são descobertos. Em seguida, nós temos uma interação sítio-ativos, pontes cruzadas. Em seguida, nós teremos alterações das forças intramoleculares entre a cabeça e o braço das pontes cruzadas. Por seguida, nós temos a cabeça se inclina em direção ao braço. Depois, a cabeça se separa do local ativo e retorna para a sua direção estendida. Com certeza vocês não entenderam. Não se preocupe, vou explicar isto. É muito simples, super simples. Eu vou explicar através disto aqui, através dessa imagem. Ok? Então, guardem essa imagem na cabeça, esta. Depois, eu vou explicar
usando esta imagem. É muito simples. Ok, vamos lá. Então, aqui nós já temos nossos sítios ativos. Esse é um sítio ativo, sítio ativo, sítio ativo, sítio ativo, sítio ativo. Só que, vamos voltar nessa imagem. Este aqui são os nossos sítios ativos. Esse sítio ativo, sítio ativo, sítio ativo. Só que esse sítio ativo, como eu disse, ela vai se ligar ao quê? Aquela cabeça de miosina, as pontes cruzadas, ok? Então, nós temos uma ponte cruzada aqui, aquela ponte cruzada assim. E nós temos o corpo e tal. Então, ela vai se ligar assim para ocorrer o processo da contração muscular, ok? Mas, antes disso acontecer, essas porções aqui, elas estão tapadas, ou seja, a função disto aqui, deixa eu só apagar aqui para ser novo, vocês perceberem. Então, a função desta coisa aqui, a função da tropomiosina é de tapar esses sítios ativos, ok? Agora não está tapado porque era só para mostrar, mas a função, ele tapa esses sítios ativos. Ele tapa assim, está tapado assim, ok? Está tapado assim. Ele tapa esses sítios ativos, os sítios ativos da actina F, ele tapa, ok? O que acontece é que nesse complexo que eu já vos apresentei, quando eu tenho um fluxo de cálcio, o cálcio liga-se aqui. Só que a ligação do cálcio, como mostra nesse esquema, como vem aqui, a ligação do cálcio à troponina C, ok? Faz com que a troponina, ok? A troponina sofra uma alteração conformacional. Essa troponina aqui faz com que haja uma alteração conformacional. Ok? A ligação do cálcio à troponina faz com que haja uma alteração conformacional. O que é alteração conformacional? Ou seja, o complexo de troponina, ela muda de forma. A alteração da conformação, basicamente é isso. A alteração da forma do complexo de troponina, ok? Como mostrei nesse esquema. Então, altera a forma do complexo da troponina. Em seguida, essa alteração da forma, vejam que aqui tem cálcio. Essa parte ligou-se ao cálcio. Esse complexo altera a forma. Só que vocês sabem que essa parte aqui, ela está ligada à tropomiosina. Só que a tropomiosina, antes de ocorrer o processo da contração muscular, está a tapar o sítio ativo aqui. Já está a tapar o sítio ativo? Está a tapar o sítio ativo. Então, quando o cálcio liga-se a esse complexo, vocês sabem que esse complexo é um conjunto de 3. Então, a própria troponina C, ok? A própria troponina C, ela está ligada de forma intermitente com a troponina T, que é a troponina que está ligada à tropomiosina, em que a tropomiosina ela está a tapar os sítios ativos. Quando o cálcio se liga aqui, ela basicamente altera a conformação, essa bolinha aqui, ela puxa essa outra bolinha. Então, essa outra bolinha, quando é puxada, ok? Quando é puxada, ela também puxa a parte da tropomiosina. E a tropomiosina, quando ela é puxada, ela descoberta, ok? Essa parte aqui. Ou seja, ela expõe esse sítio ativo aqui, ok? Vou explicar de novo. Essa parte é muito importante. Vou explicar de novo, para vocês perceberem. De novo, again. De novo. Cálcio chegou, ligou-se aqui. Cálcio ligou-se aqui. Essa ligação do cálcio aqui faz com que essa bola aqui, ok, puxe essa bola. Então, essa bola, vamos supor que é puxada para este lado. Significa que essa bola também vai ser puxada para essa direção, ok? Se eu puxo essa bola nessa direção, vejam que nessa bola aqui, essa bola aqui, que for puxada para essa direção, está ligado aqui. Se eu puxo essa bola para lá, então significa que eu vou puxar também essa coisa para este lado, ok? A tropomiosina para este lado. Atenção, é que essa aqui, a tropomiosina que está aqui, basicamente tapou o sítio ativo. Então, se eu puxo a tropomiosina para lá,
então essa coisa aqui cai para o sulco, ok? Ele cai para o sulco, e ele expõe esses sítios ativos. Se eu faço a exposição dos sítios ativos, então as pontes cruzadas, ou seja, a cabeça da miosina pode já se ligar aqui. Não sei se conseguiram entender. É basicamente isso, ok? É basicamente isso. Por isso que esse complexo é importante. Então, cálcio ligou-se aqui de novo, aqui. Então, vamos supor que a tropomiosina já tapou aqui, né? Então, cálcio ligou-se aqui, então essa bola altera a conformação, então é puxada para lá. Essa bola é puxada para lá. Se eu puxo essa bola para lá, automaticamente puxo esta aqui, para aqui, né? Se eu puxo essa bola para aqui, automaticamente puxo essa coisa que estava a tapar para este lado, para o sulco, ok? E isso cai no sulco, isto vai cair no sulco. Então logo vou destapar, em outras palavras, vou destapar esses sítios ativos e esses sítios ativos onde eu vou ter a ligação com a miosina. Basicamente é isso. Ok? Então, está aqui, esse é o resumo. Então, cálcio se liga à troponina C, depois tenho o complexo troponina-sulfoalteração conformacional, os locais ativos de actina são descobertos, são expostos, depois eu tenho a junção das pontes cruzadas com aquele sítio ativo, depois eu tenho a alteração das forças intramoleculares entre a cabeça e o braço das pontes cruzadas, a cabeça se inclina em direção ao braço, a cabeça se separa do local ativo e eu tenho o processo da contração muscular. Está aqui de novo. Vejam, depois da exposição, vou apagar aqui, depois da exposição, veja que isso aqui está exposto, então esta parte aqui, que as pontes cruzadas eles vão se ligar ao sítio ativo, não se ligam, este também, as pontes cruzadas elas vão se ligar ao coiso, ao sítio ativo, então, ok? Então isto faz com que haja um movimento disto aqui para este lado aqui, ok? Então, quando eu tenho um movimento disto aqui para este lado, porque vejam que são duas coisas, né? Então significa que este aqui lançou isto para este lado, ok? Ele lançou isto para este lado. Então esse é o processo de contração muscular, ok? Então esse é o processo de contração muscular. Então eu tenho aqui um encurtamento do sarcômero, aquele sarcômero que eu vos mostrei lá, do sarcômero. Ok, o processo de contração muscular acontece dessa forma. E esse processo de ir em diante, esse processo de levar isto para lá, não é? Isto aqui é o quê? É filamento da actina, né? Basicamente isso. Então, este processo de levar isto para lá, ok? De levar isto para lá, eu vou chamar isto de teoria do ir para diante, ou também chamado de walk along, ou teoria de catraca, né? De Ratchet, ok? Chamada de teoria de catraca da contração muscular. Acho que é basicamente isso. E nessa imagem nós temos o resumo desse mecanismo todo, ok? Agora tem que explicar os eventos químicos na movimentação das cabeças de miosina. Porque aí eu expliquei, agora tem que explicar como é que acontece, quantos ATP são gastos, etc. Basicamente isso. Então eu quero agora explicar os eventos, ok? Os eventos químicos. Eventos químicos na movimentação das cabeças de miosina. Ok? Das cabeças de miosina. Ok, vamos lá. Então, nos eventos químicos da movimentação das cabeças de miosina, grandes quantidades de ATP são degradadas, formando ADP. Então, eu tenho, basicamente, deixa eu trocar a caneta aqui. Então, ATP, ele é degradado em ADP
mais fosfato inorgânico, ok? Basicamente isso. Então, significa que para o processo de contração muscular é preciso de ATP. Então, quanto maior for o trabalho realizado pelo músculo, eu tenho maior gasto de ATP. Por isso, quando nós corremos, cansamos por causa disso. Porque nós precisamos de mais energia para o processo de contração muscular, ok? Então, esse efeito nós chamamos de efeito de Fehn, ok? E vou explicar qual é o mecanismo. Então, o que acontece é que antes da contração muscular, ok? As pontes cruzadas, elas se ligam ao ATP e degradam ATP e fosfato inorgânico. ATP é degradado em ADP mais fosfato inorgânico, ok? Deixa eu só ir para aqui. Deixa eu apagar isto aqui. Então, ok. Deixa eu ver aqui. Acho que posso usar isto aqui. Posso usar essa imagem. Então, o que acontece é o seguinte. Eu aqui, inicialmente, tenho aqui, antes de isto se ligar a isto, eu aqui primeiro, o que acontece? Eu vou ter primeiro a ligação de ATP aqui, ATP liga-se aqui. Então, o que acontece? Essa porção aqui, ok? Tem uma atividade, ok? Tem uma atividade ATPase, ok? Tem uma atividade ATPase. O que acontece é que essa atividade ATPase faz com que o ATP seja degradado em ADP mais fosfato inorgânico. E esse ADP fosfato inorgânico, ele fica ligado aqui. Então, significa que eu vou ter ADP ligado aqui e fosfato inorgânico ligado aqui. Então, antes dele se juntar aqui, ele primeiro degrada ATP em ADP e fosfato inorgânico. Então, esse fica ligado aqui, nessa cabecinha aqui. Ok? Que eu chamo de cabecinha, mas eu chamo de pontes cruzadas. Só que, o que acontece é que, ok? A cabeça, quando ela, depois de degradar ATP em ADP fosfato inorgânico, ela fica perpendicular aos filamentos da actina. Então, eles ficam assim como está, perpendicular aos filamentos de actina, ok? Mas ainda não está ligado à actina, ok? Ele só fica ali de forma perpendicular com os filamentos de actina e com ADP e fosfato inorgânico consigo, ok? Quando o complexo troponina-tropimosina se liga aos íons cálcio, ok? Quando aquele complexo que eu expliquei lá, a parte C, ele liga-se ao cálcio, os locais ativos de filamento da actina, eles são descobertos, como eu expliquei, eles são expostos, e as cabeças de miosina, então, se ligam a esses locais. Então, depois da exposição disso aqui, e essa parte aqui está ligada a ATP e fosfato inorgânico, depois da exposição é que isto vai se ligar aqui, ok? Isto vai se ligar aqui, ok? Basicamente isso, ok? Então, quando eles se ligam a esses locais, quando se ligam a essa parte, nós temos uma alteração conformacional da cabeça, fazendo com que essa cabeça aqui se alinhe com os filamentos de actina, ok? Então, essa cabeça aqui, ele fica, em relação ao braço, ele fica assim. Em relação ao braço, ele se alinha aos filamentos da actina e junta-se aqui, ok? Se cola aqui, ok? Quando ele se cola, ele forma isto aqui, forma uma coisa assim, parecida assim, ok? Uma coisa assim. Basicamente isto, ok? Então a energia que é usada é essa energia aqui, que já havia sido degradado em ADP e
fosfato inorgânico. Essa energia que é usada para se juntar aqui. Daí quando ele se junta, então esse ADP é liberado. Então ADP é liberado e o fosfato inorgânico também é liberado, ok? Então significa que a energia gasta é aquela armazenada como uma mola engatilhada, onde em seguida ela é liberada em ADP e fosfato inorgânico, que haviam sido clivadas anteriormente, ok? Percebeu? Mas, depois de eu juntar isto aqui, ok, com o sítio ativo, ocorre esse movimento. Para eu separar aqui, para eu separar isto, eu tenho que gastar uma outra molécula de ATP. Então, são duas moléculas de ATP. Então, para eu separar isto daqui, desse sítio ativo, eu tenho que gastar uma outra molécula de ATP. Então, uma molécula para se juntar e outra molécula para desligar. Basicamente é isso. Então, as fontes de energia para o processo de... Vou falar das fontes de energia. Fontes de energia. Então, como eu disse, para ativar o mecanismo de walk along, nós temos o gasto de 2 ATPs. 2. Não só, também gastamos energia através do bombeamento de íons cálcio. E, número 3, também na bomba sódio-potássio. Ou seja, bombeamento de sódio e potássio. Também gastamos ATP. E nós temos várias fontes. Quais são as fontes de energia? Temos muitas fontes. Quais seriam essas fontes? Primeiro, temos a fosfocreatina, é uma das fontes de energia. Ela basicamente reforma o ATP, usando ADP, então ele transforma ADP, ok, em ATP. Ok, esse fosfato inorgânico sai da fosfocreatina. Depois temos outra fonte, que é basicamente a glicólise. Ok, a glicólise. Então a glicólise basicamente ocorre na ausência de oxigênio. Ele é mais rápido, né? Mais rápido, em 2,5 vezes em relação ao metabolismo oxidativo. E depois temos o próprio metabolismo oxidativo. Ok? Vamos parar por aqui e na próxima aula irei explicar sobre características de contração do músculo como um todo. Estou a falar da contração isométrica, isotônica, para o vídeo não ser muito longo. Ok? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e bye bye. Tchau.